tudo bom? Então, gente, nós vamos entender a respeito hoje de síndromes genéticas, né? Nós vimos como é que ocorre essa transmissão hereditária de características que nós recebemos dos nossos pais, né? Tanto do pai quanto da mãe. Nós vamos entender essa mistura. Mas, às vezes, nesse passar de informações, acontecem alguns probleminhas, né? A questão de alguma transmissão errada ou falha nesses genes, e aí acontecem as síndromes genéticas. Nós vamos entender a respeito. Então, o que é nessa questão da síndrome? É de origem grega, ele pode ser traduzido como algo que ocorre junto, ou que corre em conjunto, é atribuído a um conjunto de sinais e sintomas físicos ou psicológicos que geram a manifestação de várias doenças em condições clínicas independente da etiologia, ou seja, da sua origem, de onde ele veio. Então, eles vão ter vários sintomas, várias características. Às vezes, a síndrome de Down, que é uma das mais conhecidas. Você bate o olho numa pessoa que tem síndrome de Down, você já reconhece, porque ela já tem uma série de características físicas e sintomas que demonstram aquela síndrome, né? Mas existem outros que a gente não consegue nem fazer esse diagnóstico. Também podem ser chamadas de síndrome certas situações em que a doença e seus sintomas não estão bem definidos, como, por exemplo, a síndrome gripal. Então, nós estamos aí na era do Covid, né? Então, tem diversos sintomas, várias pessoas, então, são pessoas que estão apresentando síndromes gripais, venham para saber se fazer o teste, para saber se é provocado pelo vírus da Covid-19, porque pode não ser. Mas ele tem uma série de sintomas que não estão bem definidos, não tem febre, ou tem coriza, ou tem dor de garganta, ou não tem nada, mas tem essa característica dessa síndrome, certo? Então, as síndromes podem apresentar diversos tipos de sintomas, mas que não é nada tão bem definido. Outra doença que é chamada de síndrome por questão histórica, quando o conjunto de sintomas foi descrito antes do conceito fitopatológico, ou seja, de se saber realmente o que era, como, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Então, ela pegou esse nome porque não se sabia de onde ela vinha, qual era essa característica, e ela foi simplesmente sendo chamada de síndrome. E aí, depois se descobriu que ela realmente atingia o sistema imunológico da pessoa, que a pessoa não conseguia reagir às outras aos outros problemas que eram afetados no sistema imunológico, e ela recebeu o nome de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que, abreviando, significa AIDS, né? As síndromes são, portanto, manifestações de um conjunto de sintomas e quadros clínicos que podem ocorrer ao mesmo tempo no paciente e que não necessariamente possuem a mesma origem ou a mesma causa, né? Então, pode ser por diversos fatores e tipos de síndrome, né? Hoje em dia, nós temos várias questões psicológicas, que nós vamos já entender a respeito, que são chamadas de síndrome. A síndrome do pânico, né? A pessoa tem medo de tudo e ninguém entende o porquê e como isso aconteceu. Dessa forma, diferente das doenças que possuem uma causa conhecida e sintomas específicos, as síndromes formam um conjunto complexo de sintomas não relacionados. É o caso da síndrome do pânico, né? Como ocorrem essas síndromes? Por diversos fatores, várias situações podem provocar esse surgimento, esse desenvolvimento das síndromes nas pessoas. Então, diversos fatores podem levar a esse síndrome, como genético, hereditário e situações traumáticas. Às vezes, a pessoa vem de uma família onde apresenta uma síndrome característica em um tipo de meninos ou meninas, só elas apresentam essa característica, ou a cada 3 gerações aparece. Então, isso aí é genético, né? Hereditário. Já as situações traumáticas, a pessoa desenvolveu a síndrome do pânico devido a um assalto. Então, isso aí ela conseguiu desenvolver essa característica, certo? As síndromes genéticas são aquelas que são alterações no DNA do paciente, geralmente devido à mutação, que quando ocorrem nas células germinativas podem ser passadas para descendentes, né? Então, ela pode ser transmitida de geração em geração, ok? Ela vai ser passada. As gênicas, quando a mutação ocorre em um gene e o conjunto desses genes específicos não altera o número total de cromossomos do paciente. Ou seja, a Down, né, que eu já venho falando dela aqui desde o início desse vídeo. A síndrome de Down, ela é uma alteração no cromossomo 21. Nós temos 46, então ele não passou essa doença para outros
cromossomos. É apenas no 21. Ela é gênica, ela é ligada àquele cromossomo, certo? Quando a anomalia leva a alterações do número de cromossomos de um indivíduo, já temos outros tipos de síndrome que elas têm um cromossomo a mais, né? Ela é duplicado aquele cromossomo, então ele atingiu, alterou o número de cromossomos do indivíduo. O paciente pode apresentar um cromossomo a mais ou a menos, o que é normal na espécie humana. Apresenta 46 cromossomos, dividido em 3 tipos, né, e encontrados em pares. É uma herança paterna e materna, sendo, portanto, uma espécie diploide. Temos 2 N's, né? Nós recebemos esses cromossomos de pai e mãe. Então, a soma deles dá o total dos nossos cromossomos. E aí, elas podem ser divididas em 2 tipos. Haploídeas, né? Que quando todos os cromossomos do indivíduo se encontram duplicados, ou aneuploidia, quando apenas um ou outro são duplicados ou deletados, eles somem, né? E aí tem essa característica de uma síndrome. Muitas síndromes são resultantes de um processo traumático que, devido à exposição direta a agentes e situações específicas. A maior parte dessas síndromes de caráter psicológico estão relacionadas a agentes de trauma, como eu falei, um assalto, por exemplo, né? A pessoa sofreu uma violência, um assalto, e ela não consegue mais sair, ela tem medo de dirigir, de ir sozinha na rua, então isso aí pode provocar síndrome traumática. E por hoje a gente entendeu mais a respeito dessas síndromes e vamos dando continuidade, mais à frente a gente fala mais a respeito. Então, muito obrigada, até a próxima. Tchau.